Graça e paz, amados. Hoje eu quero falar um pouco sobre os selos do Apocalipse, os 7 selos que aparecem no livro do Apocalipse, e juntamente com esses selos, aparecem ali os famosos cavaleiros do Apocalipse, motivo de muito debate ao longo dos anos e também motivo de muita curiosidade. Hoje vamos falar um pouco sobre a mensagem que nós podemos extrair aqui dessa profecia, o que Deus tem a falar com a sua igreja, trazendo conforto, esperança para os salvos. Não podemos esquecer que o propósito do livro do Apocalipse não é causar terror em quem quer que seja, né? O propósito do livro do Apocalipse é exatamente trazer para a Igreja de Cristo esperança, trazer para a Igreja de Cristo um despertamento da necessidade de viver mais para Deus e de valorizar as coisas eternas, uma vez que nesse mundo tudo é passageiro e muitas das vezes enfrentamos aqui nessa vida momentos de muita luta e de muita provação. Bom, o livro selado ele vai aparecer no capítulo 5. E o que esse livro selado que aparece no capítulo 5 representa? Ele mostra que, na verdade, a história da humanidade ela está na mão de Deus. Ou seja, os irmãos vão perceber que todo o livro do Apocalipse tem esse propósito de mostrar que há um Deus soberano que controla a história. Há um Deus soberano que está conduzindo todas as coisas para um desfecho final glorioso e vitorioso. Esse Deus soberano, ele não é pego de surpresa. Esse Deus soberano, ele não tem que ficar consertando as coisas ao longo do tempo, à medida que as coisas parecem estar fugindo do seu controle e do seu propósito. Não. Ele tem tudo sobre controle. E nessa soberania de Deus, a igreja descansa, sabendo que o Deus que ela serve é um Deus que ela pode confiar, que ninguém toma das mãos de Deus a rédea da situação da humanidade e do controle de todas as coisas. Então, sendo assim, nós vemos Deus, na sua soberania, tendo na sua mão o controle da história humana. Então, como Jó pode testemunhar, no capítulo 42, versículo de número 2, nenhum dos planos de Deus jamais podem ser frustrados. Deus jamais será frustrado. Na visão, João começa a chorar porque ele não vê ninguém digno de abrir aquele livro e ler o que estava escrito naquele livro. E é nesse momento que aparece um dos anciãos, dos 24 anciãos, né? E um desses anciãos vão trazer um consolo para João, dizendo assim: não chore. Veja, o leão da tribo de Judá, o herdeiro do trono de Davi, conquistou a vitória. Ele é digno de abrir o livro e os 7 selos. Ora, ao mesmo tempo que Jesus é apresentado como cordeiro, porque é assim que ele morreu, como um cordeiro sacrificado, aqui ele é apresentado como o leão da tribo de Judá, e é importante isso, porque ele é o Messias e ele está pronto para estabelecer em breve o seu reino milenar, o reino messiânico. Então, esse Jesus, o leão da tribo de Judá, ele é o herdeiro do trono de Davi, ele conquistou a vitória.
E quando é que ele conquistou a vitória? Quando ele foi na cruz, morreu e ressuscitou no terceiro dia. Ele conquistou a vitória. E nesse sentido, fica claro que os anciãos não podem, como alguns, ser a igreja no céu. Por quê? Pois João recebe consolo exatamente de um deles. Na verdade, nós percebemos que essa cena está acontecendo no céu, enquanto a igreja ainda está na terra. E podemos pensar que algo vai apontar para um futuro, ou seja, aquilo que está por vir. Os selos seriam abertos e revelaria o terror na terra. Os mártires glorificariam o Senhor com as suas vidas sacrificadas. Podemos, aos nossos olhos, é difícil compreender esse ato de glorificação dos mártires. Mas é interessante que quando o Senhor Jesus estava conversando com Pedro, e ele começa a perguntar: Pedro, tu me amas? Os irmãos vão lembrar, ele faz essa pergunta a Pedro por 3 vezes. E depois ele vai dizer: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. E no finalzinho ele fala: Pedro, quando você era jovem, você ia aonde você queria. Mas quando você tiver velho, outro vai te cingir e vai te levar para onde você não quer ir. Significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. Então percebe que o martírio é uma expressão de glorificação a Deus, aqueles que por amor se entregam a Deus e muitas das vezes são martirizados. Então a abertura dos selos, quando eles são abertos, é acompanhado, na verdade, pragas, guerras, fome, peste, martírio, tudo isso como consequência da abertura dos selos. E para nós entendermos o que é esse selo, o que significa esse selo, nós precisamos lançar mão do contexto histórico. Novamente, vamos frisar a importância de conhecer um pouco da história, do costume daquela época, para entender a linguagem. O contexto histórico é muito importante porque vai lançar luz sobre a interpretação do livro selado. No mundo romano, um testamento deveria ser selado com 7 selos diante de 7 testemunhas. E diante disso, Lade vai dizer que, desse ponto de vista, o rolo é símbolo da promessa do reino de Deus, que o povo de Deus herdará. A sua vontade foi selada, mas não ainda executada. Nós sabemos, como em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 4, que nós somos herdeiros de uma herança que está reservada para nós no céu, como igreja de Jesus. Alguns vão ver nessa interpretação alguma objeção pelo fato de que os selos e as trombetas não falarem nada a respeito de herança, mas não é bem assim. Quando nós olhamos o final da 7ª trombeta, o que está escrito? O 7º anjo tocou a sua trombeta, e houve fortes vozes nos céus, que diziam: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre.
Os 24 anciãos que estavam assentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: Graças te damos, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e começaste a reinar. Apocalipse 11, versículo 15 e 17. E o que é a sétima trombeta, senão a última trombeta? E a última trombeta é a trombeta do arrebatamento. É a trombeta que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 15. No versículo 52 ele fala exatamente do arrebatamento e que o arrebatamento se dará ao soar da última trombeta. Então, outro detalhe que é importante observar, que o livro escrito por dentro e por fora que aparece não é a Bíblia. Não é correto pensar, como alguns, que seria a Bíblia contendo uma mensagem literal por fora e uma mensagem oculta atrás da letra por dentro. Isso é um erro de interpretação, é um equívoco. Aliás, hoje há um desprezo pelas sagradas escrituras, quando não se observa o que está escrito e procura-se sempre encontrar uma verdade por trás daquilo que está escrito e muitas das vezes deturpando o texto bíblico, mutilando o texto bíblico, isso demonstrando uma falta de reverência com a palavra de Deus. Na verdade, esse livro ele é relatado também em Ezequiel, no capítulo 2, versículo 9. Ezequiel 2:10. Os 7 selos que são abertos em sucessão, esse número 7 deve nos trazer a ideia de completude, ou seja, a revelação completa daquilo que está por vir e acontecer com a humanidade. Esse livro, portanto, continha todos os mistérios relacionados ao reino de Deus. Devemos lembrar que a revelação foi concebida para a igreja como incentivo a seus membros para preservar sob muito sofrimento e tribulação, e essa era uma mensagem para apoiar a igreja em sua fé. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 2 e 3, encontramos: E enviamos Timóteo, nosso irmão e ministro de Deus, e nosso cooperador no Evangelho de Cristo, para vos confortar e vos exortar acerca da vossa fé, para que ninguém se comova por essas tribulações, porque vós mesmos sabeis que para isso fomos ordenados. Ora, quem pensa que o Evangelho veio trazer para nós uma vida de mar de rosa está enganado. Nunca foi essa a promessa. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Muitos odiarão vocês, perseguirão. Os servos de Deus experimentaram perseguições ao longo da história da igreja e ainda vai experimentar. O leão de Judá e a raiz de Davi, que apresenta aqui nesse contexto, como já dito antes, apontam para o reino messiânico. Logo, nós devemos pensar que é nesse contexto que deve se desenrolar a história da humanidade. O homem, por exemplo, ao homem foi dado o poder de governar a terra. Mas o que o homem fez? O homem, na sua ganância, ele não conseguiu governar a terra. O homem falhou. Mas Cristo veio como um homem perfeito. E como um homem perfeito, ele governará com perfeição.
É importante enfatizar que a esperança bíblica não é somente a salvação espiritual, mas é a salvação no âmbito mais completo de toda a humanidade, de toda a terra. É a salvação no aspecto social, espiritual, político, físico, tudo será restaurado pelo poder e pela presença de Cristo. Os 7 chifres que aparecem no contexto é uma representação da plenitude do poder que o Cordeiro possui. Vamos lembrar que em Mateus capítulo 28, versículo 18, é dito assim: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ora, esse Cordeiro manso, que foi levado como ovelha muda ao matadouro, esse Cordeiro possui toda a autoridade no céu e na terra. E os 7 olhos? Os 7 olhos indica a onisciência. Ele tem conhecimento de tudo o que acontece. Tudo está patente aos olhos do Senhor. Também elementos como harpas que aparecem são elementos usados no culto e no cântico dos salmos. E nós podemos perceber que essas referências a esses elementos, esses instrumentos, estão sempre ligados a essa música celestial. As taças de ouro cheias de incenso simbolizam o quê? As orações dos santos. O incenso era usado no Antigo Testamento e no culto do templo, no templo. Ou seja, diante do véu interior havia um altar de incenso. Diariamente ali acontecia o que? Era oferecido incenso como oferta a Deus. Não podemos esquecer que é nesse contexto de um templo e de uma ministração espiritual em que Jesus inicia lá se revelando no primeiro capítulo como aquele que é o sumo sacerdote. Então nós vemos que há uma relação, a correlação entre o templo já destruído e o templo espiritual de pé, onde a igreja de Jesus está inserida e onde Deus se faz presente no meio do seu povo. Ele tomou o livro, ou seja, não podemos pensar aqui num aspecto de tomar com um sentido de agressividade, no sentido de que ele recebeu o livro. Por quê? Porque agora ele está pronto para conduzir a história restante e colocar por debaixo dos seus pés todos os inimigos para que o reino seja estabelecido definitivamente. O incenso presente no texto, como dito, representa a oração. Salmo 141, 2 fala assim: suba a minha oração perante a tua face como incenso, e as minhas mãos levantadas sejam como sacrifício da tarde. Meus irmãos, quando a igreja reúne para cultuar a Deus, o que acontece aqui no meio da igreja também acontece no céu. É uma ligação. É uma ação completamente espiritual. As orações e louvor da igreja sobe para o trono de Deus. Por que o Cordeiro foi digno de abrir o livro? Bom, é cantado num louvor, e cantava um cântico novo, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto,
e com teu sangue nos compraste para Deus de toda a tribo, língua e povo e nação. E para o nosso Deus nos fizestes reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Algumas versões, aqui Apocalipse 5, versículo 9 e 10, algumas versões trazem no lugar de nos fizeste reis, tu os constituístes reinos e sacerdotes e reinarão sobre a terra. As palavras apontam, na verdade, para um determinado ato realizado e também um tempo definido, a morte de Cristo. Ou seja, a morte de Cristo foi o tempo em que o povo é comprado, o povo de Deus é separado e é transformado em sacerdotes e reis. Somos, como Igreja de Jesus, uma nação sacerdotal, o povo santo, o povo adquirido por Deus, para louvar e servir o nosso Deus. É o louvor, na verdade, dos resgatados pela sua redenção, o louvor em gratidão pela redenção. Por graça nós fomos salvos. Não somos salvos por nossos méritos. Somos salvos pela graça de Deus. Toda a criação louva e adora aquele que está sentado no trono de Deus. No trono e o Cordeiro. O que nós vemos é exatamente isso. Toda a criação louva e adora aquele que está sentado e ao Cordeiro. Deve ser notado que até mesmo o Cordeiro recebe adoração. Logo, quando os testemunhos de Jeová recusam adorar a Jesus, não está reconhecendo essa parte da Escritura. E o que o escritor aos Hebreus diz conforme segue. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Hebreus 1, versículo 6. Chegamos então ao cavaleiro do cavalo branco. Quem é essa figura? O versículo diz assim: quando olhei, vi um cavalo branco, o seu cavaleiro carregava um arco e sobre a sua cabeça foi colocada uma coroa, e ele saiu batalhando para conquistar vitórias. Quem são os cavaleiros do Apocalipse 6? Essa é uma pergunta que muitos fazem. Na verdade, não tem como saber ao certo a identidade desses. Mas Zacarias deixa claro que são seres que estão ao serviço de Deus para executar juízo de punição. Vamos notar que Deus não livra a sua igreja da tribulação, Deus livra a sua igreja na tribulação. Nesse sentido, é necessário fazermos uma distinção entre tribulação e ira de Deus, para que os irmãos não fiquem confusos. Eu creio que a grande dificuldade está justamente naquilo que nós identificamos como tribulação e aquilo que nós identificamos como ira de Deus. A igreja não está destinada à ira de Deus, isso é uma verdade. Embora a igreja sofra perseguição nesse mundo, essa perseguição tende-se a aumentar no tempo do fim. Mas a perseguição pode levar o povo de Deus a uma busca maior pelo socorro de Deus e até mesmo, vou dizer, pela santificação. Olha a igreja brasileira. Como nós estamos. Como está a igreja brasileira hoje no quesito santificação? Será que se a igreja estivesse passando por um momento de perseguição, estaria a igreja brasileira acomodada, vivendo do jeito que está? É provável que não. Muitos foram os mártires na história da igreja. E muito ainda serão
muitos ainda serão. Na verdade, quando nós olhamos o Apocalipse, quem tiver que morrer a espada, vai morrer a espada, diz assim a palavra do Senhor. Quem tiver que ser preso, vai ser preso. Mas nós não podemos esquecer que Jesus também diz a seus discípulos: orai, para que possais ser achado dignos de evitar todas essas coisas. Ora, devemos buscar ao Senhor com mais temor e sinceridade. Quem sabe assim, Ele nos livrará de males terríveis futuros. Mas não podemos esquecer que fiéis de todos os tempos passaram e experimentaram grandes provações para glorificar a Deus. Ezequiel 28, 6, 7, nós encontramos: portanto, assim diz o Senhor soberano, uma vez que se considera sábio como um Deus, trarei contra você um exército estrangeiro, os babilônios, e o terror das nações. Toda visão parece ser fundada sobre a de Zacarias, do capítulo 1, versículo 8. O branco é típico da revelação das coisas celestiais. Apocalipse 1,14. Nós vemos os cavalos brancos. Nós vemos a pedra branca em Apocalipse 2,17. Nós vamos no Apocalipse 1,14, o cabelo branco de Jesus. O Apocalipse 3,4, Apocalipse 3,5, Apocalipse 3,18, Apocalipse 4,4, Apocalipse 6,11, Apocalipse 7,9, Apocalipse 7,13, nós vemos as vestes brancas. Apocalipse 14,14, a nuvem branca. Apocalipse 19,11 e Apocalipse 19,14, cavalos brancos. Apocalipse 20,11, trono branco. Parece que esse é o contexto quase que geral em que o branco parece simbolizar algo celestial. E não podemos esquecer, no contexto histórico, em que no mundo antigo o cavalo branco, principalmente relacionado ao mundo romano, o cavalo branco era símbolo de vitória. Assim podemos entender que esse cavaleiro que sai, ele sai exatamente para vencer, é assim que o texto diz. Ele já sai com o decreto da vitória. Ele vai fazer o que Deus designou para ele fazer. O juízo de Deus será decretado, será executado, não há chance alguma de que esse cavaleiro seja subornado para não cumprir a ordem divina. O juízo de Deus virá. É importante lembrar que esses cavalos aparecem num período da história do povo de Deus com um propósito de executar juízo conforme os relatos do profeta Zacarias. Depois de 70 anos de cativeiro babilônio, Deus enviou os cavaleiros para executarem juízo e fazer descansar o seu espírito, conforme Zacarias 6. Novamente, Daniel fala de 70 semanas destinadas ao povo de Deus para que o juízo divino seja executado e o seu povo restaurado. Embora haja uma controvérsia quanto ao cumprimento de tal profecia, alguns vão colocar o cumprimento nos tempos de Cristo ali, até o ano 70 aproximadamente, mas parece que o mais correto é que a interpretação de que a última semana dessa profecia ainda está por cumprir no tempo futuro, quando Deus de fato trará uma ênfase na restauração do povo judeu, levando a cabo o cumprimento de diversas profecias relacionadas à nação de Israel que ainda não foi cumprida. A tentativa, muitas vezes, de espiritualizar promessas que são reais, feitas à nação de Israel,
acaba por tirar a igreja de um foco de algo tão importante. Embora em Cristo Jesus a parede da separação é desfeita e o povo de Deus se torna um só, a nação de Israel ainda tem um papel a desempenhar e promessas a ela feita se cumprirá. Antes do cumprimento do reino messiânico, é necessário que venha o sofrimento conhecido como angústia de Jacó, conforme Jeremias 37. A cidade de Jerusalém estará sendo vítima do cerco por parte dos exércitos inimigos, conforme Joel 3:2 e Apocalipse 16:16. Não é à toa que nós olhamos para Jerusalém e nós percebemos como que o mundo está olhando constantemente preocupado com Jerusalém. Como que ali aquela região é como se fosse uma panela fervendo. Por quê? Porque sobre aquela nação há uma promessa de Deus a se cumprir. O inimigo tenta de todas as formas barrar, mas nada vai impedir que a promessa de Cristo se cumpra. Os significados, que significam esses cavalos? Bom, esta é a pergunta que se encontra registrada e respondida no próprio texto bíblico. O que significam esses cavalos, meu senhor? Perguntei ao anjo que falava comigo. O anjo respondeu: eles são os 4 espíritos do céu que estão diante do Senhor de toda a terra e sai para fazer o trabalho dele. Ora, eles são os 4 espíritos do céu que estão diante do Senhor de toda a terra. E esses espíritos saem para executar juízo, para que a vontade do Senhor se cumpra. Zacarias 6, 4, 5. No final dessa visão, Deus fala a Zacarias dizendo: vê, os que vão para o país do norte deram descanso ao meu espírito no país do norte. Versículo 6, 8. O país do norte é a Babilônia dos tempos de Daniel. E é interessante que em Apocalipse também aparece uma Babilônia. Só que essa Babilônia que aparece em Apocalipse parece representar um sistema religioso e político corrompido que se organiza de forma a se unir numa rebelião contra Deus. Não é à toa que nós olhamos para o cenário atual e aquilo que no meio ideológico, político, e como que as coisas vão se costurando, se levantando, criando situações contrárias à vontade de Deus, mas completamente de acordo com a vontade do anticristo, ou seja, as nações estão se preparando para receber o anticristo. Enquanto isso, a igreja de Jesus se prepara para receber o Senhor Jesus. Aleluia. Todas as religiões falsas baseadas na idolatria, necromancia, bruxaria, astrologia, autodeificação, práticas de ocultismo, meditação transcendental, clarividência, projeção astral, e por aí afora, são essas religiões que têm a origem exatamente de alguma forma no sistema babilônico antigo. E de onde surgiu a Babilônia? Ela surge da Torre de Babel. É, exatamente lá. Tudo tem origem com Nimrod. Mas uma coisa é certa. Deus dá liberdade ao ser humano para que as coisas vão acontecendo dentro daquilo que Deus permite acontecer.
mas a história está nas mãos de Deus. Há quem defenda que o anticristo usará o ecumenismo para concretizar seu plano, se passando por um Deus, conforme 2 Tessalonicenses 2:4 e Daniel 11:36. Então surgiu... Bom, então chegamos agora no Cavaleiro do Cavalo Vermelho. Esse cavalo vermelho recebe uma grande espada e autoridade para tirar a paz da terra. Houve guerra, matança em toda parte. É provável que os irmãos do tempo de João tenham interpretado esse tempo como os seus dias, uma vez que eles estavam debaixo da perseguição do Império Romano. O próprio João disse, que o anticristo já estava entre eles. Todavia, parece que devemos esperar por um líder mundial no futuro e que encarará o papel do anticristo, ou seja, encarnará, na verdade, o papel do anticristo, o homem da iniquidade, conforme os registros bíblicos. Os preteristas, eles defendem que tudo isso aconteceu naqueles dias e tudo teve o seu cumprimento até o ano 70. Bom, isso seria possível caso a datação do livro seja antes do ano 70 e não posterior. Todavia, grande parte dos eruditos defendem a datação do livro entre 90 e 95. Bom, se essa for uma realidade, podemos esperar então um cumprimento num tempo ainda futuro, quando o terceiro templo tiver construído. E a ideia do terceiro templo ainda é também um debate. Algumas pessoas não aceitam a ideia de a construção de um terceiro templo. Mas, na verdade, nós vemos que já há um mover de Israel para que isso aconteça. Hoje o Instituto do Templo está trabalhando nos projetos para a construção do novo templo. Sim, há uma grande dificuldade diante disso, uma vez que a região ali, aonde deve ser a construção, está sob o domínio dos muçulmanos. Mas não podemos esquecer que um dos papéis do anticristo é também estabelecer alianças. Haverá um período de grande guerra. A consequência será o quê? A fome. Por quê? Porque a consequência de guerra sempre foi a fome. As guerras, na verdade, sempre existiram, mas Cristo falou de grandes guerras envolvendo nações contra nações e reino contra reino. Uma nação guerreará contra outra nação, um reino contra o reino. Haverá fome e terremotos em várias partes do mundo. Tudo isso, porém, será apenas o começo das dores de parto. E aqui eu acho interessante, por quê? Porque o começo das dores de parto, as dores de parto, elas têm o início. E as dores vão acontecendo num nível mais espaçado e também com intensidade menor. Quando vai aproximando o momento de dar à luz, vai diminuindo o espaço e aumentando a intenção da dor. Ou seja, não podemos esperar uma volta de Cristo ou um arrebatamento da igreja sem que o parto aconteça. O parto vai acontecer. Não haverá um parto interrompido. Quando olhamos para o texto de Mateus 24 e comparamos com Apocalipse 6, é possível nós percebemos as mensagens paralelas. E o que nós devemos concluir? Que os discípulos identificaram o início do cumprimento profético com o cerco de Jerusalém, quando os protótipos do anticristo poderiam ser vistos na figura de alguns imperadores romanos. E também nós podemos ver que eles aparecem ao longo da história, como Adolf Hitler. Embora os preteristas vão afirmar que o anticristo era Nero, temos um testemunho de Irineu dizendo que devemos esperar um anticristo no futuro. Como se lê, quando o anticristo devastar todas as coisas nesse mundo, ele vai reinar
por 3 anos e 6 meses, e sentar no templo em Jerusalém. Depois virá o Senhor do céu nas nuvens, e a glória do Pai, mandando esse homem e aqueles que o seguem para o lago de fogo. Mas para os justos ele traz os tempos de reino, isto é, o resto, o abençoado sétimo dia, e restaurará a Abraão a herança prometida, na qual o reino do Senhor declarou que muitos vindo do oeste e do leste sentariam com Abraão, Isaque e Jacó, contra as heresias, livro 5, capítulo de número 30. Note que a escatologia de Irineu era exatamente a mesma que os futuristas protestantes atuais defendem. Uma coisa também é que esse cavalo vermelho ele pode também representar toda a perseguição do povo de Deus ao longo da história. Pode representar, mas com uma ênfase ainda maior no tempo do fim. É uma possibilidade. Alguns defendem esse tipo de interpretação. Inclusive, né, os maiores números de mártires da história aconteceram no século XX, segundo as informações que nós temos. Parece estranho aos ouvidos de muitos que não acompanham. Quando olhei, vi um cavalo preto. Agora vem a vez do cavalo preto. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança. E ouvi uma voz dentre os 4 seres vivos dizer: uma medida de trigo ou 3 medidas de cevada custarão o salário de um dia, mas não desperdice o azeite nem o vinho. Quando olhei, vi um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro se chama Morte, e o mundo dos mortos e o seguia. Eles receberam autoridade sobre 1/4 da terra para matar pela espada, pela fome e pela doença, por meio de animais selvagens. A consequência da guerra é vista nos cavaleiros seguintes, mas algo chama atenção no texto. Eles receberam autoridade sobre 1/4 da terra. Essa expressão demonstra que, na verdade, há um limite para que essa destruição aconteça. Quando o Cordeiro abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas de todos que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e por seu testemunho fiel. Muitos foram e serão martirizados, e Deus trará justiça e vingança sobre as nações por causa disso. A semelhança do que aconteceu em Zacarias, os cavalos foram enviados para a terra do norte para guerrear contra a Babilônia. Enquanto isso, o povo de Deus se preparava para a reconstrução de Jerusalém. No Antigo Testamento, o sangue ritual das vítimas do sacrifício era derramado à base do altar, conforme Levítico 4:7. João agora aqui vê as almas dos mártires sob a base desse altar de sacrifício. Não podemos aqui interpretar as almas como o ser humano, como o ser humano ali em si, mas a representação, a figura representativa do que o sacrifício desses mártires representavam para Deus, como o sangue dos animais voltava-se para Deus em sacrifício. Assim as almas, as almas daqueles que eram decapitados, eram mortos, martirizados. Os mártires do cristianismo, então, são vistos como sacrifício oferecido para Deus. A abertura dos selos segue a ordem do discurso escatológico dos evangelhos. A vida ou a alma dos animais sacrificados era devolvido a Deus com esse derramamento, nesse sacrifício. Por isso é convincente a opinião de que João viu neste local o sangue derramado dos mártires. Enquanto eu observava, o Cordeiro abriu o 6º selo e houve um grande terremoto. O sol ficou escuro,
como pano negro, a lua inteira se tornou vermelha como sangue. Então as estrelas caíram do céu como figos verdes de uma figueira sacudida por um vento forte. O céu foi enrolado como um pergaminho e todas as montanhas e ilhas foram movidas do seu lugar. Ora, aqui nós estamos diante de uma linguagem poética e ao mesmo tempo escatológica. E essa linguagem, ela está sempre presente para demonstrar o grau de juízo que está para acontecer ou por acontecer sobre a humanidade. Esse sinal foi citado por Cristo em Mateus 24. E logo depois da grande tribulação viria Cristo para executar juízo e salvar os seus escolhidos. Lemos assim: então os reis da terra, os governantes, os generais, os ricos, os poderosos, os escravos, os livres, todos esconderam-se em cavernas, em rochas das montanhas, e gritavam: as montanhas e as rochas caem sobre nós, esconda-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da sua ira. Quem poderá sobreviver? Veja bem, meus irmãos, que o Cordeiro, manso, humilde, que veio amando e de fato ama, e ele demonstra graça, ele quer oferecer graça, ele oferece perdão, mas o homem insiste em permanecer longe dos caminhos do Senhor, insiste em desprezar o preço alto do sacrifício desse Cordeiro. Aqueles que viram as costas para o sacrifício de Cristo receberá sobre si a ira do Cordeiro. Há um evangelho sendo pregado nesses dias, onde não se pode falar sobre ira. Jesus é amor, Deus é amor. Não pode falar que Deus ira, parece que o Deus que ira ficou lá no Antigo Testamento e não existe mais, passou-se o seu tempo. Ora, o Evangelho demonstra e mostra um Senhor, um Cordeiro que vai estar irado contra as nações, ele está irado contra o ímpio. E ele trará juízo sobre as nações. E quando chegar aquele dia, não haverá como escapar. A forma de expressar aqui é uma forma semi-poética. É uma linguagem que, na verdade, pode ser simbólica, porque não podemos aqui imaginar hoje a ideia de estrelas caindo sobre a Terra. Sabemos que isso não é uma realidade concreta, real, de estrela caindo sobre a Terra, mas é uma figura de linguagem que representa o grau de punição, mas a punição é real. Não devemos pensar que não haverá uma catástrofe real. A catástrofe cósmica, ela é real e ela vai acontecer. Já acontece coisas estranhas em muitos lugares e vai piorar. Chegou o grande dia da ira de Deus. Quem poderá resistir? Jesus disse que aqueles dias, se aqueles dias não fossem abreviados, corria-se o risco de ninguém permanecer vivo. Ora, aqui eu preciso fazer aqui abrir um parêntese para falar sobre esse dia abreviado. Por quê? Porque algumas pessoas confundem o dia abreviar como se essa sensação que nós temos do tempo passar muito rápido. Nós começamos o ano há poucos, parece que tão pouco tempo atrás, nós estávamos no início do ano e agora já estamos no final do ano. Então parece que está passando muito rápido as coisas. Não, o dia continua sendo de 24 horas, não mudou. E as pessoas dizem, olha, nós estamos vivendo o cumprimento da profecia, os dias estão sendo abreviados. Não é isso. Os dias abreviados estão relacionados ao tempo futuro da grande tribulação, que se não fosse um tempo curto, ninguém iria sobreviver, todos morreriam. Nota-se que tudo isso acontece com a presença do anticristo perseguindo os cristãos. Embora os acontecimentos relatados sobre guerras e as suas consequências podem ser notados ao longo da história humana, parece que nesse contexto a profecia cumprirá nos dias do anticristo. As boas novas a respeito do reino serão anunciadas em todo o mundo, para que todas as nações as ouçam.
então virá o fim. Chegará o dia em que vocês verão aquilo de que o profeta Daniel falou, a terrível profanação que será colocada no lugar santo. Imediatamente depois da angústia daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes do céu serão abalados. Nota-se que é a mesma profecia que Jesus disse em Mateus 24. Nós encontramos aqui no relato Apocalipse capítulo 6. Esse momento profético relacionado com a presença do anticristo. Alguém pode argumentar que essa profecia se encaixa no cerco de Jerusalém no ano 70 e é verdade. Mas quem pode garantir que ela também não esteja relacionada com o tempo do fim? Às vezes nós percebemos isso na Bíblia, profecias que parecem ter duplo cumprimento, né? E se esse é o caso, parece que é, a ira do Cordeiro é a catástrofe que virá sobre a humanidade. A verdade, a igreja não está destinada à ira de Deus. E como o bispo Hildo disse, a igreja não está destinada à ira de Deus. A ira de Deus é o seu justo juízo sobre toda a impiedade, Romanos 1,18. O dia da ira, Romanos 2,5. E a ira, Efésios 5,6. São também conhecidos como o dia do Senhor, Isaías 13,9, Joel 2,11, 1 a 11, 1 Tessalonicenses 5,2, 2 Tessalonicenses 2,2. É o dia do juízo final. Vejam, o dia do Senhor está perto. O dia cruel, de ira e grande furor, para devastar a terra e destruir os seus pecadores. As estrelas do céu, as suas constelações, não mostrarão a sua luz. O sol nascente escurecerá. A lua não fará brilhar a sua luz. Castigarei o mundo por causa da sua maldade. Os ímpios pela sua iniquidade. Darei fim à arrogância dos altivos e humilharei o orgulho dos cruéis. Isaías 13, 8, 11. Assim caminha a humanidade para esse desfecho terrível. E enquanto isso, o amor de Deus é pregado e anunciado para que o povo se arrependa e volte-se para Deus e seja livre da ira futura. Antes que a ira caia, o selamento do povo de Deus acontece. O propósito do selamento aqui parece ser exatamente proteger o povo de Deus daquilo que estaria por vir em seguida. 144 mil são selados das tribos de Israel, que pode ser uma referência tanto somente aos judeus, ou pode também ser uma referência tanto a judeus como igreja incluída. Alguns defendem que é os judeus, outros defendem que é um grupo misto de igreja judeus e um número simbólico. Seja como for, temos nesse texto uma mensagem importante. Deus tem os seus eleitos e eles serão preservados da ira de Deus nesse momento. Eles serão preservados. O texto segue com a visão de uma grande multidão de todos os povos salvos diante de Deus e do Cordeiro, e eles vieram da grande tribulação, lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Glórias a Deus pela justificação, pela fé no sangue de Jesus Cristo. E por isso, estão diante do trono de Deus, e dia e noite servem em seu templo. E aquele que se assenta no trono lhes dará abrigo. Nunca mais terão fome, nem sede, e o calor do sol nunca mais os queimará, pois o Cordeiro estará no centro do trono, será o seu pastor. Ele os guiará às fontes da água viva, e Deus enxugará de seus olhos toda lágrima. Que fim glorioso aguardam aqueles que entregam as suas vidas ao Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Algo semelhante havia acontecido antes com o povo de Israel, e novamente
ocorre quando Deus decidiu punir os idólatras, marcou seu povo para que fosse preservado da ira. Ezequiel 9, nós encontramos: então o Senhor disse em alta voz: tragam os homens escolhidos para castigar a cidade. Preste atenção. Digam-lhes que venham com suas armas de destruição. Logo surgiram 6 homens, vindos da porta superior voltada para o norte. Cada um tinha na mão uma arma mortal. Estava com eles um homem vestido de linho e que levava na cintura um estojo com material de escrever. Todos entraram no pátio do templo e ficaram junto ao altar de bronze. Então a glória do Deus de Israel se levantou no meio dos querubins, onde havia estado, e se moveu para a entrada do templo. O Senhor chamou o homem vestido de linho, que carregava o estojo com material de escrever, e lhe disse: ande pelas ruas de Jerusalém e põe um sinal na testa de todos que choram e gemem por causa dos pecados detestáveis cometidos em sua cidade. E em seguida ouvi o Senhor dizer aos outros homens: sigam-no pela cidade e matem todos cuja testa não estiver marcada. Não mostrem compaixão, nem tenha piedade. Matem todos, idosos, jovens, meninas, mulheres, crianças pequenas. Mas não toquem aqueles que tiverem o sinal. Comecem aqui o mesmo, no templo. E eles começaram pelos 70 líderes na entrada do templo. O juízo de Deus é sobre os impenitentes. O juízo de Deus é sobre aqueles que recusam a sua graça, mas aqueles que aceitam a oferta graciosa de Deus, recebem de Deus a proteção. Note-se que os homens deveriam ser fiéis ao Senhor. Aqueles homens que deveriam ser fiéis ao Senhor se prostituíram, contaminando com ídolos, e esses sofreram a punição divina. Isso deve nos servir de alerta quanto ao perigo da apostasia. Apocalipse 7:2, e vi o anjo que subia do leste e trazia o selo do Deus vivo. Ele gritou aos 4 anjos que haviam recebido o poder para danificar a terra e o mar: esperem, não façam mal à terra nem ao mar, nem às árvores, até que tenhamos colocado o selo de Deus na testa dos seus servos. Os servos foram marcados e agora os anjos se preparam para derramar as suas pragas sobre a terra. A ira de Deus cai sobre a terra. Quando ocorrerá isso? Parece, pelo contexto, que se trata de um tempo, num momento antes, um período pouco antes da volta de Cristo. Para os cristãos dos primeiros séculos, aquele tempo parecia ter chegado para eles. A igreja estava sofrendo a perseguição. Se a datação do livro for após a queda de Jerusalém, como assim eu creio, devemos esperar que essa profecia venha se cumprir num tempo próximo à volta de Cristo. Segue-se a expressão até que tenhamos colocado o selo de Deus na testa dos seus servos. Quem são os servos é motivo de debate. Uns vão defender que trata-se de cristãos, outros, devido à citação das palavras tribo de Israel, restringindo-se aos judeus que se converterão no futuro próximo. Seja como for, vemos o cuidado de Deus para preservar os seus dos próximos juízos que virão. E o Senhor ordenou: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, marca com o sinal da testa as pessoas que aborreceram e não compactuaram compactuam com as abominações que cometem no meio do povo. Ezequiel 9:4. Veja bem, aqueles selados pelo Espírito Santo são propriedade de Deus. É em contraste dramático com aqueles que não possuem o selo de Deus, mas em contrapartida possuem a marca da besta. Os 144.000 não deve ser interpretado como algo literal, mas sim como um número simbólico. O 144 vai estar presente lá na Nova Jerusalém.
De acordo com a interpretação dispensacionalista, refere-se a um grupo de judeus literalmente vivo naquele momento e o restante devoto da nação de Israel na terra durante a grande tribulação. O Senhor lhe dará soberanamente